Se você está aqui é porque já suspeitou de uma coisa. Tem um tipo de luz que não cura, só ilumina a máscara. A pessoa sorri, posta gratidão, fala de evolução e por dentro continua com o mesmo nó, o mesmo medo, a mesma raiva controlada que vaza em detalhes, a mesma sensação de vazio que ninguém vê. Hoje eu vou te mostrar por que isso acontece e por que a verdadeira alquimia espiritual não é sobre pensar positivo. É sobre encarar a matéria escura da sua psique e transformar isso em consciência. Eu estudo e trabalho com esse tema pela lente da psicologia profunda e do simbolismo. Jung e Marie-Louise von Franz tratam a alquimia como uma linguagem da alma, um mapa sério do que acontece quando a gente confronta a própria sombra. E aqui vai a pergunta que separa o superficial do real. O que em você chama de paz, mas talvez seja apenas anestesia? Fica comigo até o fim, porque a sua recompensa vai ser uma lente simples e poderosa. Você vai aprender a reconhecer, com clareza, em que estágio do seu processo interior você está. Nigredo, albedo ou rubedo. E por que isso muda tudo no seu autodomínio? Se esse tipo de conteúdo te chama, já se inscreve. Porque aqui a gente não vende conforto, a gente busca clareza. Vamos começar direto pelo que quase ninguém explica direito. Alquimia não nasceu como lei da atração, e nem como frase bonita de Instagram. Historicamente, a alquimia era um conjunto de práticas e estudos, meio laboratório, meio filosofia, tentando entender como a matéria muda, como elementos se combinam, como algo impuro pode ser refinado. Só que o que Jung percebeu é que esses textos antigos não eram apenas sobre metais. Eles eram, acima de tudo, um espelho simbólico da transformação humana. E aqui entra um termo importante. Eu vou explicar simples. Símbolo, na psicologia profunda, não é enfeite. Símbolo é uma imagem que carrega uma verdade que a mente racional não consegue dizer inteira em palavras. Por isso, Jung escreve em Psychology and Alchemy, Psicologia e Alquimia, que os símbolos alquímicos parecem descrever, com impressionante precisão, aquilo que acontece quando uma pessoa enfrenta o próprio caos interior. E Marie-Louise von Franz, que foi uma das grandes intérpretes do trabalho de Jung, vai ainda mais longe em Alchemy: An Introduction to the Symbolism and the Psychology. Ela mostra como o processo alquímico funciona sem precisar virar superstição, porque ele descreve mudanças reais na psique. Agora aqui está o núcleo do vídeo, e eu quero que você escute com cuidado. A alquimia espiritual é a arte de transformar o que você rejeita em consciência, transformar o que te assombra em sabedoria, transformar o que te domina em autodomínio. E para não ficar abstrato, eu vou te dar o mapa em 3 movimentos, os 3 estágios clássicos. 1. Nigredo. Nigredo significa escurecimento. É quando a vida parece desandar, quando seu personagem começa a falhar, quando vem confusão, angústia, contradição. Não é o fim, é o começo do laboratório. 2. Albedo. Albedo é o clareamento. Você começa a separar o que é verdade do que é defesa. O que é você do que é máscara. 3. Rubedo. Rubedo é o avermelhamento, o estágio da integração viva. Não é felicidade constante, é maturidade. É quando você deixa de ser arrastado por impulsos invisíveis e começa a ser um eixo. E agora vem o primeiro choque. Muita gente tenta pular o nigredo. Quer ir direto para a luz, sem pagar o preço da verdade. Exemplo cotidiano, bem real. Tem gente que diz: eu não sinto raiva, só que a raiva não some. Ela vira sarcasmo, frieza, julgamento, explosão inesperada. Ou vira doença no corpo, porque o corpo não sabe fingir por muito tempo. Então me responde com honestidade. Qual emoção você tenta transmutar, antes mesmo de admitir que ela existe? Se você já percebeu que vive em guerra com alguma parte sua, fica e comenta alquimia, para eu saber que você está nesse caminho. E se inscreve, porque a próxima parte é onde a maioria se assusta. A gente vai entrar na sombra.
Agora a gente entra no ponto que separa quem quer uma espiritualidade de verdade, de quem só quer um anestésico bonito. Sombra, em Jung, não é coisa do mal no sentido infantil. Sombra é de forma simples e elegante, tudo aquilo que você não suporta reconhecer em si, e por isso empurra para o porão da consciência. E aqui está a ironia. O que você joga no porão não morre, só fica mais forte, porque passa a agir sem ser visto. Jung desenvolve isso com força em Aion. A sombra é a parte rejeitada do eu, e ela costuma aparecer de duas formas principais. 1. Como sabotagem. Você tenta ser impecável, mas se sente exausto. Você tenta ser bom o tempo todo, mas vira amargo. Você tenta não sentir certas coisas e perde vitalidade. 2. Como projeção. E esse é o mecanismo mais perigoso. E eu vou explicar na primeira aparição do jeito mais claro possível. Projeção é quando você não reconhece algo em você, e então enxerga aquilo no outro com força absurda. Você odeia no mundo o que você não teve coragem de admitir dentro. Por isso existe gente que não suporta a falsidade, mas vive performando virtude. Gente que detesta ego inflado, mas precisa secretamente ser admirada. Gente que condena desejo, mas é possuída por compulsões escondidas. E aqui entra uma contribuição poderosa de Marie-Louise von Franz em Shadow and Evil in Fairy Tales. Ela mostra como os contos de fadas repetem, de forma simbólica, essa mesma dinâmica. O mal não é só um inimigo externo, é um pedaço renegado do próprio reino. É como se o castelo tivesse expulsado um herdeiro e depois se espantasse quando ele voltasse como monstro. Agora pensa num exemplo cotidiano, muito real. A pessoa diz: eu sou tranquilo, não sinto raiva. Só que no trânsito, ela vira outra pessoa. Em casa, ela explode com quem ama. Ou então, ela não explode, mas pune com silêncio, ironia, frieza. Percebe? A sombra encontra uma saída, sempre. E o que torna isso espiritual, e não só psicológico, é entender o seguinte: a sombra não quer te destruir. Ela quer ser reconhecida, porque dentro dela existe energia represada, verdade sufocada, e às vezes até um talento que você proibiu. A tua sombra pode conter raiva que virou coragem bloqueada, desejo que virou vergonha, ambição que virou culpa, sensibilidade que virou dureza. Então deixa eu te fazer uma pergunta que costuma dar um silêncio bem longo dentro da pessoa. Qual parte de você chama de defeito, mas talvez seja apenas uma força que você não aprendeu a carregar com maturidade? E aqui vai um passo importante para o vídeo continuar fazendo sentido. Se você não reconhece a sombra, você tenta fazer alquimia sem matéria-prima. Você fica tentando virar ouro, sem admitir o chumbo. Se isso te atingiu, comenta sombra, só essa palavra. E se inscreve, porque no próximo capítulo a gente entra no primeiro estágio do processo, nigredo. Quando a vida escurece por dentro e você acha que está piorando, mas na verdade está começando. Agora eu quero que você respire e escute isso sem pressa. Nigredo é o estágio do escurecimento. Não é castigo, não é azar. É o momento em que a sua consciência começa a perceber o que estava sendo empurrado para baixo do tapete. Na alquimia simbólica, como Jung descreve em Psychology and Alchemy, o nigredo é aquela fase em que a matéria apodrece, escurece, entra em decomposição. Porque só assim o que é rígido pode ser transformado. E aqui eu preciso ser bem claro, sem drama e sem misticismo raso. Nigredo pode parecer confusão emocional, perda de sentido, cansaço que não passa um incômodo com a própria vida do jeito que está. E às vezes, aquela sensação estranha de que você não se reconhece mais. É por isso que tanta gente entra em crise justamente quando tudo estava dando certo. Porque o personagem estava funcionando, mas a alma estava sufocando. E Jung, no livro vermelho, The Red Book, mostra a descida ao mundo interior como uma travessia real. Não no sentido literal de ver monstros, mas no sentido simbólico. Quando você desce, você encontra aquilo que você evitou a vida inteira. Marie-Louise von Franz também insiste nisso em Alchemy.
An Introduction to the Symbolism and the Psychology. O Nigredo não é um erro no processo. Ele é o processo começando de verdade. Agora deixa eu conectar isso com algo bem cotidiano. Você conhece aquela fase em que você acorda e pensa: eu não aguento mais fingir que tá tudo normal. Você continua trabalhando, conversando, vivendo, mas por dentro tem uma parte sua dizendo: isso não é vida, isso é sobrevivência com maquiagem. É aí que o Nigredo aparece. E aqui vem a verdade desconfortável. Muita gente chama Nigredo de fracasso, porque confundiu espiritualidade com conforto. Mas o Nigredo, muitas vezes, é o ego perdendo o controle e a consciência finalmente tendo acesso ao que era reprimido. Você pode até tentar fugir, mas a fuga tem um preço. O que você não enfrenta te governa. E agora eu vou te fazer uma pergunta que costuma doer porque é simples. Qual área da sua vida está escurecendo? E você insiste em chamar isso de azar, quando talvez seja um chamado. Porque o Nigredo não chega para te humilhar. Ele chega para desmontar a ilusão. E tem um detalhe sutil. Se você suporta o Nigredo com honestidade, você ganha uma coisa rara: discernimento. Você para de romantizar o que te destrói e para de demonizar o que pode te curar. No próximo capítulo, a gente vai entrar no começo do clareamento, albedo. E eu vou te mostrar o que significa na prática simbólica separar, dissolver e suportar sem cair na positividade superficial. Antes disso, se você está vivendo um Nigredo agora, comenta Nigredo. Eu leio os comentários e isso também cria uma comunidade de gente real, sem máscara. E se esse vídeo está fazendo sentido, deixa o like. Isso faz o YouTube entender que tem gente procurando conteúdo mais profundo e entrega para mais pessoas. Se o Nigredo é à noite, então albedo é o primeiro clarão. Mas atenção, albedo não é virar otimista. Albedo é uma coisa bem mais exigente, é discernimento. Na alquimia simbólica, albedo significa clareamento. E aqui eu vou explicar simples, do jeito que você sente na vida. Albedo é quando você começa a perceber que parte da sua dor é real e parte é a história repetida na sua cabeça. É quando você para de dizer eu sou assim e começa a perguntar: o que em mim aprendeu a ser assim? Jung insiste em Psychology and Alchemy que símbolos não servem para enfeitar a mente, eles servem para organizar o caos interno. E Marie-Louise von Franz, em Alchemy, An Introduction to the Symbolism and the Psychology, descreve como esse clareamento acontece como um trabalho de laboratório. Não é bonito, não é rápido, mas é real. E o laboratório interno tem 3 movimentos que mudam tudo. Vou explicar cada um na primeira vez que aparece. 1. Separar. Separar é distinguir fato de interpretação. Distinguir o que aconteceu, do que você contou para si mesmo sobre o que aconteceu. Exemplo cotidiano. Alguém demora para responder uma mensagem. Fato: demorou. Interpretação: me odeia, me despreza, não sou importante, vou ser abandonado. A sombra se alimenta da interpretação, não do fato. E aqui vai uma pergunta curta, que pega fundo. Você sofre mais pelo que vive ou pelo que imagina? 2. Dissolver. Dissolver é derreter certezas rígidas. É quando você percebe que algumas convicções são, na verdade, defesas antigas. Exemplo cotidiano. Eu não dependo de ninguém. Às vezes isso é maturidade, mas às vezes é uma ferida dizendo: eu não confio em ninguém porque já me decepcionei demais. Dissolver é perigoso porque mexe com identidade. Você perde uma armadura que parecia você, e aqui entra a honestidade radical. Tem coisa que você chama de personalidade, que é só proteção. 3. Suportar. E esse é o passo que quase ninguém aguenta. Suportar é ficar presente, enquanto o seu ego quer fugir, sem correr para distração, sem correr para culpa, sem correr para autoajuda de emergência. Suportar é o oposto da positividade superficial. É olhar para dentro e dizer: eu não vou mentir para mim mesmo. E quando você suporta,
você começa a ver a estrutura do seu próprio labirinto, o padrão que se repete, o gatilho que sempre puxa, a mentira que sempre conforta. É por isso que albedo parece clareza, mas também parece perda de inocência, porque você começa a perceber que muita coisa que você chamava de destino era padrão. Agora deixa eu deixar isso ainda mais nítido com um exemplo rápido. Tem gente que diz, eu atraio pessoas ruins, mas quando você clareia, você começa a ver. Não é atração mística, é escolha inconsciente, é repetição, é sombra buscando cenário familiar. E é aqui que a alquimia fica séria. Você não muda quando entende uma frase, você muda quando enxerga o seu padrão com tanta clareza que você não consegue mais fingir. Então me responde, qual certeza sua você defende com muita força, porque tem medo do que vai aparecer se ela dissolver? No próximo capítulo, a gente entra no coração desse processo. Conjunção. Unir opostos sem virar confusão moral. E eu vou te mostrar por que integrar sombra não é liberar tudo. É parar de ser governado por aquilo que você nega. Se esse vídeo está te dando clareza, se inscreve agora, porque você vai querer acompanhar até o final, especialmente pela recompensa. A lente final de discernimento para você identificar seu estágio e não se perder no caminho. Agora, a gente chega no centro da alquimia interior, o ponto onde muita gente se perde, porque confunde integração com permissividade. O nome simbólico disso é conjunctio, ou conjunção. E eu vou explicar simples, do jeito certo. Conjunção é a união dos opostos dentro de você, sem você precisar mentir para se sentir puro. É quando luz e sombra param de se atacar e começam a se reconhecer. Jung coloca a conjunção como um núcleo do processo em Mysterium Conjunctionis, porque para ele, a maturidade não é eliminar o lado escuro, é fazer o lado escuro parar de te dirigir por trás. E aqui vem uma frase que muda a forma como você se enxerga. O problema não é ter sombra. O problema é ser possuído por ela sem perceber. E agora eu vou ser bem direto. Muita gente vive uma espiritualidade que é só uma guerra contra si mesmo. Tenta não sentir raiva, tenta não sentir desejo, tenta não sentir inveja, tenta não sentir orgulho. Só que isso não cria pureza, isso cria repressão. E a repressão cria duas coisas, fingimento e explosão. A conjunção começa quando você entende um ponto decisivo. Você não integra a sombra para virar pior. Você integra a sombra para parar de ser falso. Porque a pessoa que não tem raiva pode se tornar cruel em silêncio. A pessoa que não tem ego pode manipular com humildade. A pessoa muito boa pode destruir os outros em nome do bem. E aqui entra uma coisa importante. Integrar não é fazer acordo com o impulso. Integrar é assumir que o impulso existe, observar, compreender e então escolher. É por isso que Jung tem aquela ideia famosa, e eu vou usar como frase curta de impacto aqui, porque ela define o que estamos fazendo. Ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. O ponto não é romantizar a escuridão, é tirá-la do subterrâneo. Agora deixa eu dar um exemplo cotidiano muito claro. Uma pessoa que vive tentando ser boazinha o tempo todo, nunca diz não, nunca impõe limite, engole tudo. Ela parece evoluída, mas por dentro ela vai acumulando ressentimento. E o ressentimento vira punição indireta. Ironia, frieza, sumiço, sabotagem, esquecimentos estratégicos. Percebe a tragédia? Ela nunca assumiu a própria agressividade. Então, a agressividade assumiu ela. A conjunção é quando você aprende a dizer: eu tenho agressividade, e eu vou transformá-la em coragem, limite, posicionamento. Esse é um exemplo de transmutação real. E aqui entra Marie-Louise von Franz, especialmente quando ela analisa a sombra em Shadow and Evil in Fairy Tales. O mal simbólico nos contos quase sempre é a energia renegada do reino, e quando ela não é reconhecida, ela volta como destruição. Então a conjunção não é uma ideia bonita. Ela é uma necessidade psicológica e espiritual.
Agora me responde com calma, porque essa pergunta costuma abrir um portal. Qual parte sua você tenta expulsar para parecer bom? E por isso, ela volta disfarçada de compulsão, julgamento ou frieza. Porque essa é a diferença entre duas pessoas. Uma pessoa boa por medo e uma pessoa boa por consciência. E no final do vídeo, você vai conseguir perceber isso em você com nitidez. Essa é parte da recompensa. No próximo capítulo, a gente vai nomear os demônios internos mais comuns: medo, culpa, desejo e inveja. E eu vou te mostrar como eles podem ser lidos como mensageiros, sem você romantizar nada. Se você está sentindo que isso é um soco honesto, deixa o like e se inscreve. Esse tipo de vídeo raramente é entregue desse jeito, e você vai querer acompanhar até o final. Agora eu quero que você entenda uma coisa com precisão, sem romantizar e sem demonizar. Quando eu digo demônios internos, eu não estou falando de criatura externa te possuindo. Eu estou falando de forças psíquicas, emoções e impulsos que, quando negados, ganham controle. Quando reconhecidos, viram linguagem. E é aqui que a alquimia espiritual fica adulta. Você para de perguntar, como elimino isso? E começa a perguntar, o que isso está tentando me mostrar? Vamos olhar 4 desses demônios, de um jeito que atinge tanto a psicologia quanto a espiritualidade, sem virar autoajuda barata. 1. Medo. O guardião que vira carcereiro. Medo é um mecanismo de proteção. Ele existe por um motivo, só que quando ele vira sua religião, ele te reduz. Exemplo cotidiano. Você quer mudar de vida, mas espera o momento perfeito. Você quer amar, mas só entra onde tem garantia. Você quer se expor, mas só se move quando já tem aplauso. O medo, quando não é reconhecido, cria um altar, controle. E você começa a chamar controle de prudência. Pergunta, o que você chama de cautela? Mas no fundo, é medo de perder a imagem? 2. Culpa, consciência ou autopenitência? Culpa pode ser consciência moral, mas também pode ser um vício, a necessidade de se punir para não mudar. Exemplo cotidiano. Você diz, eu errei, e fica dias se torturando, mas não dá o passo real. Reparar, encarar, amadurecer. A culpa pode ser uma forma de permanecer preso ao passado, porque mudar dá trabalho, e mudar exige identidade nova. Pergunta, sua culpa está te tornando mais verdadeiro, ou só mais prisioneiro? 3. Desejo, energia vital ou compulsão. Desejo, em si, é vida, é movimento, é chama. Mas quando o desejo vira compulsão, ele não quer viver, ele quer preencher um buraco. Exemplo cotidiano. Você compra, come, rola a tela, busca aprovação, não porque quer, mas porque precisa calar um vazio. Aqui a sombra aparece. Você não está buscando prazer, está buscando anestesia. E anestesia, como a gente disse no começo, parece paz, mas cobra juros. Pergunta, o que você chama de vontade, mas talvez seja só fome de alívio? 4. Inveja. A dor do eu não me permito ser. Essa aqui é uma das mais mentidas, porque fere o orgulho. A inveja, muitas vezes, não é só querer o que o outro tem, é a dor de ver no outro uma possibilidade que você desistiu em você. Exemplo cotidiano. Você critica alguém que aparece. Você diz que é exibido, falso, ridículo. Mas por trás pode existir uma frase escondida. Eu queria ter coragem de ser visto. E quando você não reconhece isso, a inveja vira moralismo. Você condena o outro para não encarar sua própria covardia. Pergunta, quem te incomoda? Porque te lembra do que você abandonou? Agora, pausa. Percebe como esses 4 demônios podem ser lidos como mensageiros? Medo pode mostrar onde você ainda vive. Por controle, culpa pode mostrar onde você ainda se mantém preso. Desejo pode mostrar onde você tenta preencher vazio. Inveja pode mostrar onde existe um eu reprimido pedindo vida. Isso é alquimia espiritual. Transformar o veneno em leitura. Transformar o impulso em consciência.
transformar a sombra em sabedoria. E aqui eu vou amarrar com Jung e von Franz de forma bem direta. Jung, especialmente em Aion, aponta como a sombra se esconde por trás de julgamentos e projeções. E quando você não reconhece, você vira refém do inimigo externo. E von Franz, em Shadow and Evil in Fairy Tales, mostra como aquilo que o ego chama de mal absoluto, muitas vezes é uma parte renegada retornando em forma monstruosa. Ou seja, se você não escuta o mensageiro, você cria um monstro. E agora eu vou te fazer uma pergunta que vale ouro, porque ela já começa a te dar a recompensa do vídeo. Se você tivesse coragem de nomear uma única coisa que você evita sentir, qual seria? No próximo capítulo, a gente vai entrar numa ponte delicada e poderosa: teologia e espiritualidade, pecado, sombra e verdade desconfortável. Sem moralismo, mas com profundidade. Se isso está mexendo com você, se inscreve agora, porque o final desse vídeo vai te dar uma clareza que muita gente passa anos sem ter. Saber onde você está no caminho e por que você trava exatamente ali. Agora a gente pisa num território delicado, porque aqui muita gente se divide em dois extremos: ou transforma a espiritualidade em moralismo, ou transforma a espiritualidade em permissividade, e nenhum dos dois cura de verdade. Para manter clareza, eu vou explicar um termo na primeira aparição, de forma simples, sem sermão. Quando muita tradição espiritual fala em pecado, existe uma ideia antiga por trás: errar o alvo. Não é só quebrar regra, é viver fora do centro, viver desalinhado do que é verdadeiro. E aqui entra a ponte com Jung. A sombra não é um pecado no sentido de culpa religiosa. Sombra é o que você reprimiu, negou, expulsou e que por isso passou a agir no escuro. Então o problema espiritual não é ter sombra. O problema espiritual é mentir para si mesmo sobre ela. Porque quando você mente para si, duas coisas acontecem. Você cria uma imagem de santidade, mas vive com raiva no porão. Você condena o mundo com fervor, porque precisa manter o porão fechado. E isso gera um tipo de fé que parece forte, mas é frágil, porque depende de controle. Agora observa como isso aparece no cotidiano, de um jeito quase invisível. A pessoa diz que perdoou, mas usa o passado como arma sempre que quer dominar a conversa. A pessoa fala de amor, mas ama apenas quem confirma sua autoimagem. A pessoa fala de humildade, mas não suporta ser contrariada. Isso não é espiritualidade. Isso é máscara com vocabulário sagrado. E é aqui que a alquimia entra como um choque de maturidade. Se você quer autodomínio autêntico, você precisa atravessar uma etapa que quase ninguém quer: verdade desconfortável. Verdade desconfortável é reconhecer que existem impulsos em você que não combinam com a persona que você vende. E ainda assim você assume responsabilidade. Responsabilidade aqui não significa se odiar, significa: isso também é meu, e eu não vou fingir que não é. E isso tem um efeito teológico e psicológico ao mesmo tempo. Teologicamente, porque você sai da hipocrisia e entra na sinceridade; psicologicamente, porque a sombra perde o comando oculto. E aqui eu amarro com Marie-Louise von Franz, que em Shadow and Evil in Fairy Tales mostra algo brilhante. O mal simbólico muitas vezes surge quando algo foi excluído do reino. Quando a consciência expulsou uma parte essencial, ela volta como distorção. Ou seja, o inimigo cresce onde a verdade foi proibida. E Jung, em Aion, deixa o aviso: quando você não reconhece a própria sombra, você cria um mal fora, absoluto, e começa a lutar contra fantasmas, enquanto o verdadeiro campo de batalha estava dentro. Agora eu vou te fazer uma pergunta que não é confortável, mas é libertadora. Você quer ser bom ou quer ser verdadeiro? Porque ser bom pode ser só medo de desaprovação, mas ser verdadeiro custa e cura. E talvez esse seja o ponto mais espiritual de todos. Não é sobre não cair. É sobre parar de fingir que você não tem abismos. No próximo capítulo, a gente vai entrar no estágio final. Rubedo, sabedoria encarnada.
O momento em que você não precisa mais se defender o tempo inteiro, porque você virou um eixo. E se você chegou até aqui, já deixa o like e se inscreve. A parte final é onde a recompensa se completa. A lente definitiva para você reconhecer seu estágio interior e entender por que você trava exatamente onde trava. Agora a gente chega no estágio que quase todo mundo quer, mas poucos entendem. Rubedo significa avermelhamento, o vermelho do fogo que já queimou o suficiente e agora não destrói, refina. E eu vou te dizer com precisão, rubedo não é felicidade constante. Rubedo é integração viva. É quando você para de viver como uma pessoa dividida. Porque até aqui o processo foi assim. No nigredo você percebeu o escuro no albedo. Você clareou e separou na conjunção. Você parou de se mentir. E agora, no rubedo, você ganha algo raro. Você vira um eixo. Eixo é quando você sente raiva, mas não vira refém dela. Você sente medo, mas não entrega sua vida ao medo. Você sente desejo, mas não precisa se anestesiar. Você sente culpa, mas sabe quando reparar e seguir. Rubedo é a diferença entre eu sinto e isso me define. Jung trabalha isso no fundo do Mysterium Conjunctionis, quando fala da integração dos opostos. Não é apagar um lado, é fazer nascer uma terceira coisa, um eu mais inteiro, mais real. E Marie-Louise von Franz, em Alchemy, An Introduction to the Symbolism and the Psychology, descreve esse estágio como uma espécie de maturidade encarnada. O símbolo deixa de ser só ideia, vira postura, vira vida. Agora eu quero trazer sinais desse rubedo, sem transformar isso em checklist, porque isso aqui é reflexão, não autoajuda mecânica. Rubedo costuma parecer assim. Você para de se explicar demais, porque você não está mais tentando convencer o mundo de que é bom. Você está tentando ser verdadeiro. Você começa a dizer não sem ódio, sem culpa, sem aquele teatro interno de me desculpa existir. Exemplo cotidiano. Alguém te pede algo que você não quer fazer. Antes você diria sim para ser amado, e depois ficaria ressentido. Agora você diz não posso. E pronto, sem punir, sem se punir. Rubedo é quando a sua bondade deixa de ser medo. E isso muda até sua espiritualidade. Você já não precisa de máscara sagrada. Você começa a ter uma fé mais silenciosa e mais forte, porque não depende de imagem. E aqui vai uma metáfora que guarda o espírito do que estamos falando. O ouro não brilha porque não tem sombra. O ouro brilha porque suportou o fogo. E talvez a parte mais profunda do rubedo seja essa. Você para de procurar um lugar onde não dói e começa a procurar um lugar onde você não mente. Agora me responde, com a maior honestidade que você conseguir. O que você ainda está tentando controlar, porque teme que, sem controle, você finalmente tenha que ser real? Porque rubedo não nasce da perfeição, nasce da coragem de sustentar a verdade. E é por isso que o final do vídeo é tão importante. No próximo capítulo, eu vou te entregar a recompensa completa. Uma lente clara para você reconhecer em que estágio você está agora e por que você trava exatamente onde trava. Se você chegou até aqui, comenta rubedo. E se inscreve porque o último capítulo fecha tudo com uma pergunta que fica trabalhando dentro de você depois que o vídeo termina. Você percebeu o que aconteceu aqui? A gente não falou de virar luz. A gente falou de parar de ser dividido. Porque o oposto da luz não é a sombra. O oposto da luz é a mentira que você conta para continuar confortável. E agora eu vou cumprir a promessa do começo, a sua recompensa. A recompensa, a lente dos 3 estágios, para você saber onde está e por que trava. 1. Se você está no nigredo, você sente que tudo escureceu. Confusão, desconforto, desilusão, perda de identidade, nada faz sentido. O erro aqui é tentar se salvar com distração, porque isso só adia a verdade. Pergunta do nigredo: o que em mim está sendo desmontado? Porque era falso. 2. Se você está no albedo,
Você está enxergando padrões. Separa fatos de histórias. Dissolve certezas rígidas. Percebe suas defesas. O erro aqui é virar um investigador frio, usar lucidez para não sentir e transformar clareza em julgamento. Pergunta do albedo: o que eu finalmente vejo, mas ainda não aceito sentir? 3. Se você está no rubedo, você não precisa mais se provar. Você começa a viver com o eixo. Limite sem culpa, verdade sem crueldade, amor sem autoabandono. O erro aqui é a vaidade espiritual, achar que chegou e parar de escutar a própria profundidade. Pergunta do rubedo: onde eu ainda troco verdade por controle, mesmo sendo mais consciente? Essa lente é simples e brutalmente honesta, porque ela faz você parar de se confundir. E quando você para de se confundir, você para de se sabotar. Agora eu quero fechar com a pergunta que fica trabalhando depois que o vídeo termina. Aquela que você não responde com frase bonita, você responde com vida. Se hoje você parasse de se proteger da verdade, quem você seria amanhã? E talvez a pergunta escondida seja ainda mais forte. O que você chama de eu é realmente você? Ou é só uma armadura com medo de cair? Se essa conversa te atravessou, faz 3 coisas rápidas agora. Comenta: eu escolho a verdade. Eu quero ler isso, porque isso cria uma comunidade de gente real. Se inscreve, porque os próximos vídeos vão aprofundar essa jornada sem superficialidade. Compartilha com alguém que vive preso numa máscara, mas já está cansado de fingir. Porque a alquimia espiritual não é virar perfeito, é virar inteiro.